Maravilhosos. Vamos à nossa aula 33, que é a aula de cálculo de ΔH por energia de ligação. Essa é a terceira maneira que a gente tem para calcular o ΔH de uma reação. A primeira maneira foi através da variação de entalpia. O examinador te dava a entalpia de cada participante da reação, aí você aplicava o cálculo do ΔH pela definição. Entalpia final menos entalpia inicial. Lembrando que a entalpia de substância simples no estado padrão é igual a zero. Segunda maneira, segunda tática de cálculo de ΔH é a lei de Hess. O cara te dá várias equações termoquímicas. Quando você soma as equações termoquímicas, o ΔH resultante vai ser a soma dos ΔHs das reações. Então, somou reação, soma ΔH. A lei de Hess, a gente manobra com a equação termoquímica como se fossem equações matemáticas, né? Maravilhosa. Multiplica a reação por 2, tem que multiplicar o ΔH por 2. Se inverter o sentido de uma reação, inverte o sinal do ΔH. Terceira maneira que a gente tem para calcular o ΔH de uma reação é através da energia de ligação. Então, olha a definição aqui maravilhosa. Energia de ligação, energia necessária para quebrar um mol de ligações no estado gasoso. Então, pensa na molécula de hidrogênio. Entre os dois átomos de hidrogênio, eu tenho a ligação covalente. Maravilhoso. Energia de ligação é a energia que eu forneço para quebrar a ligação covalente. Então, eu pego esses dois átomos, eu vou afastando esses dois átomos, vou tensionando a minha ligação covalente até o ponto da ruptura. Então, eu tive que fornecer energia para quebrar essa ligação. Está aí a definição. Energia de ligação, energia necessária para quebrar um mol de ligações no estado gasoso. Legal. E segunda observação, quanto maior a energia de ligação, mais forte é a ligação entre os dois átomos. Maravilhoso. Então, a energia de ligação está associada à força da ligação química presente na molécula. Maravilhosa. E quanto maior o número de ligações, maior a energia de ligação. Que nem eu posso pensar no carbono fazendo uma ligação simples, uma ligação dupla, uma ligação tripla. Para quebrar a ligação tripla a ponto de separar os átomos, você gasta muito mais energia que para quebrar a dupla. E para quebrar a dupla, você gasta muito mais energia que para quebrar a simples. Quando eu falo quebrar, é separar os átomos totalmente, romper as 3 ligações covalentes ou romper as 2 ligações covalentes. Então, quanto maior a energia de ligação, mais forte a ligação entre dois átomos. Estão feitas as observações aí. Vamos à análise gráfica maravilhosa. Eu tenho esse gráfico de entalpia. Aqui embaixo temos a molécula do gás hidrogênio. Entre os átomos de hidrogênio, eu tenho a ligação covalente unindo esses dois átomos. Aqui embaixo temos átomos ligados, átomos combinados. Eu vou afastar esses dois átomos maravilhosos. Eu começo a fornecer energia, afasto esses dois átomos e eu quebrei a ligação covalente. Lá em cima eu tenho dois átomos de hidrogênio isolados. Maravilhosos. Para separar esses dois átomos, eu tive que fornecer energia. Essa flecha ascendente indica a energia fornecida para quebrar a ligação. Essa flecha ascendente está mostrando a quebra de ligação. E toda quebra de ligação é um processo endotérmico, maravilhoso. Para você quebrar uma ligação química, você tem que fornecer energia. Tanto que nesse ponto da aula a gente tem um problema criado pela biologia, maravilhosa, porque o professor de biologia fala que a quebra do ATP libera energia. Isso é uma gíria dos biólogos. Você fale isso na biologia, não fale na química, viu, maravilhoso? É que eu vou mostrar a quebra da ATP na próxima página, maravilhoso. Mas é um nome que o biólogo está usando que está errado, é uma gíria. Aquilo não chama quebra da ATP, aquilo chama hidrólise do ATP. Então a hidrólise do ATP libera energia. Mas por gíria, você pode falar isso na FUVEST, segunda fase é na prova de biologia. Não fale na prova de química. Toda quebra absorve energia. Você tem que fornecer energia para romper a ligação química. Maravilhoso. Então, quando você afasta os átomos, você está quebrando a ligação. Agora eu estou pensando no processo contrário. Eu vou aproximar os átomos. Olha, quando a gente afasta os átomos, eu quebrei a ligação. Quando você aproxima os átomos, você formou a ligação. Então, essa flecha descendente indica a formação de ligação. E toda formação de ligação é exotérmica. Cuidado, maravilhoso, que o sinal do ΔH nessa aula é por nossa conta.
Toda quebra é um processo endotérmico, você vai pôr sinal positivo, e toda formação exotérmica você vai pôr um sinal negativo. O ΔH desse processo maravilhoso vai ser um saldo energético. Você vai somar toda a energia absorvida e toda a energia liberada. Se o sistema absorve mais energia que libera, ele é endo. Se ele libera mais energia que absorve, é exo. Então, nosso ΔH final vai ser um saldo energético. Você vai somar o ΔH de quebra com o ΔH de forma. Lembra, o ΔH de quebra é sempre positivo, o ΔH forma é sempre negativo. Legal. Então, deixa eu fazer a observação aqui sobre a quebra do ATP que eu havia comentado com vocês, maravilhoso. Isso é uma gíria dos biólogos, ó. Olha o que o professor de biologia chama de quebra do ATP. É ATP mais água dando ADP mais fosfato. Realmente essa reação é exotérmica, mas o verdadeiro nome dessa reação é hidrólise do ATP, maravilhosa. Desculpa, maravilhosa. Então, quando a água é o reagente, a gente chama a reação de hidrólise. Se você falar quebra do ATP, para o químico eu não estou pensando nessa reação, eu estou pensando no ATP sozinho, eu começo a desmontar essa molécula inteira, maravilhosa. Eu começo a separar todos os átomos que compõem a molécula de ATP. Então, se você falar na quebra do ATP para um químico, eu não estou vendo nada dessas outras moléculas, eu estou pensando no ATP sozinho e eu separando todos os átomos que compõem o ATP. Então, tome cuidado. Isso é uma gíria dos biólogos, só que isso é um perigo para a química. O professor de biologia fala então que a quebra do ATP libera energia, você não pode falar isso para a química. Lembra que toda quebra absorve energia, então está feita a nossa observação. Agora, maravilhosa, deixa eu dar um exemplo aqui de cálculo de ΔH por energia de ligação. Eu fui na tabela de energias e ligações e peguei aqui a energia de ligação do hidrogênio mais 436, do cloro 242, do HCl 431. Isso é uma tabela que vai ser dada na prova experimental. Eu, munido desses valores maravilhosos, eu quero calcular o ΔH dessa reação. Então, eu vou fazer a representação aqui, maravilhosa, do modelo de Dalton. A molécula de hidrogênio é uma molécula diatômica, formada por dois átomos. Vai reagir com a molécula de cloro, que também é diatômica. E vou formar duas moléculas de HCl. Maravilhoso. HCl é um átomo de hidrogênio, um átomo de hidrogênio junto com um átomo de cloro. Só que aqui é uma molécula de HCl, estão sendo formadas duas. Então, mais um átomo de hidrogênio, outro átomo de cloro. Então, está aqui a reação segundo o modelo de Dalton. H2 mais Cl2 dando 2 HCl. Maravilhoso. Então, olha que interessante. Eu quero formar HCl. Para formar HCl, eu tenho que pegar um átomo de hidrogênio e um átomo de cloro. Maravilhoso. Como eu quero um átomo de hidrogênio, o que eu vou ter que fazer com essa molécula? Quebrar. Pego um átomo de hidrogênio. Para formar o HCl, então, é um átomo de hidrogênio e um átomo de cloro. Como eu quero um átomo de cloro, o que eu faço com essa molécula? Quebra. Então, do lado do reagente, maravilhoso, a gente vai sempre escrever quebra. Você quebra as moléculas de reagente para formar as moléculas de produto. Aqui, ó, quando eu vou formar a molécula de HCl, eu vou juntar um átomo de hidrogênio com um átomo de cloro. Juntar átomo é formar a ligação, e aqui vai ser formada a ligação. Então, esse é o critério, hein? Do lado do reagente escreve quebra, do lado do produto escreve forma. Maravilhoso. Então, falou quebra, põe mais. Do lado do produto, falou forma, põe menos. Vamos somar? Ó, aqui eu vou quebrar uma molécula, uma ligação presente na molécula de hidrogênio, estou quebrando uma ligação H-H. Falou quebra, põe mais, ó, 4,36. Vou quebrar uma molécula de cloro, vou quebrar então uma ligação Cl-Cl, que é mais 242, está aqui. Então, a energia total envolvida na quebra da ligação é essa soma. Ó. Esse é o que a gente chama de ΔH de quebra. Maravilhoso? Não, tome cuidado, sempre que a gente for calcular o ΔH por energia de ligação, tem que abrir a fórmula estrutural, viu? Para ver o tipo de ligação que tem aqui dentro. H-H mais Cl-Cl mais 2H-Cl. Como essa é uma reação simples, eu não abri a fórmula estrutural. Mas vocês verão que aí na frente eu estou sempre abrindo a fórmula estrutural da substância para contar o número de ligações que eu estou quebrando. Agora vamos do outro lado, maravilhoso. Aqui eu vou formar duas moléculas de HCl. Ó.
Falou forma, põe menos. Ó. Então, cuidado com o sinal nessa matéria por nossa conta. No reagente falou quebra, põe mais. Ó. No produto falou forma, põe menos. Eu formei 2 moléculas de HCl, 2 ligações H-Cl. Então, eu fiz 2 vezes 4, 3, 1, 862. Esse é o nosso ΔH forma. O ΔH final, maravilhoso, é a soma do ΔH de quebra mais o ΔH forma. Então é mais 678 mais menos 862. Ó. Fazendo essa continha, menos 184. É o ΔH dessa reação. Tanto que, maravilhoso, essa foi uma questão da FUVEST, primeira fase. O cara fornecia a energia de ligação e pedia o ΔH dessa reação em kJ por mol de HCl. Maravilhoso, por favor. Esse é o ΔH para quantos mols de HCl? Para 2. Estava lá em negrito, por mol de HCl. Então, por mol de HCl, o que eu faço com esse ΔH? Eu divido por 2. Legal. Então, vamos aos exercícios da aula, maravilhoso. Você dá uma paradinha no vídeo, tenta fazer, eu já vou argumentar com vocês. Ó, o cara fala aí nesse exercício 1. Apesar de todos os esforços para encontrar fontes alternativas de energia, estima-se que em 2030 os combustíveis fósseis representarão cerca de 80% de toda a energia utilizada. Alguns combustíveis fósseis, carvão, metano e petróleo, do qual gasolina é um derivado. No funcionamento de motor, a energia envolvida na combustão do octano promove a expansão dos gases e também o aquecimento do motor. Assim conclui-se que a soma das energias envolvidas na formação de todas as ligações químicas, maravilhoso, reação de combustão é exotérmica. Na exotérmica, lembra que a quebra absorve, a quebra de ligação absorve, a formação libera. Então, se a combustão é exotérmica, ela está liberando mais energia que absorvendo. Então, olha a pergunta. Conclui-se que a soma de todas as energias envolvidas na formação. A formação não libera, então ela está liberando mais que absorvendo. Então, a energia liberada na formação é maior que a energia absorvida na quebra das ligações químicas, que nos dá a alternativa C. Ó. Maior que a soma das energias envolvidas no rompimento de todas as ligações químicas, o que faz o processo ser exotérmico. Maravilhoso, porque romper ligação é endo. Na exotérmica, ela libera mais que absorve. Então, questão bonitinha aí. Legal. Vamos ao exercício 2. Para o vídeo, tenta fazer. Maravilhoso. Eu quero o ΔH dessa reação. Vamos ter que abrir essas fórmulas estruturais aí, hein? Deixa eu beber uma aguinha aqui, maravilhoso. Então, o cara está falando aí. Cálculos de entalpias reacionais são, em alguns casos, efetuados por meio das energias de ligação das moléculas envolvidas, onde o saldo de energia de ligação rompida e refeitas é considerado nesse procedimento. Alguns valores de energia de ligação entre alguns átomos são fornecidos no quadro abaixo. Considere a reação de combustão completa do metano representada na reação abaixo. A entalpia reacional em kJ por mol para a combustão de 1 mol de metano. Então, fique atento a essa pergunta, né, maravilhosa? É por mol de metano? Então tá no jeito. Vamos calcular o ΔH por energia de ligação, tem que abrir a fórmula estrutural. Olha o metano aí, ó. Tem que mostrar todas as ligações covalentes aí. 2 moléculas de O2, ó, 2O dupla O. Formando uma molécula de CO2, CO2EO dupla C dupla O. Mais 2 moléculas de água. Vamos lá, maravilhoso. Do lado do reagente, a gente vai escrever quebra, põe mais. Do lado do produto, escreve forma, põe menos. Então vamos contar todas as ligações que serão quebradas e todas as ligações que serão formadas. Olha lá. Vamos quebrar a molécula de metano. Maravilhoso. Eu gosto de falar que vamos quebrar todas as ligações e formar todas. Que evita erro. Às vezes o aluno quer quebrar, ele percebe que a reação só quebrou uma ligação, mas é perigoso errar uma questão que é fácil. Então vou dar um exemplo aí
aí na frente em que eu não quebro todas as ligações. Eu conto, mas mostro para vocês que a gente acaba simplificando. Então, estou quebrando a molécula de metano, separei todos os átomos de hidrogênio. Então tá aqui, ó. A gente está quebrando 4 ligações do tipo H-C. Falou quebra, põe mais, ó. Maravilhoso. H-C é 413 vezes 4, 1652. Aí vamos quebrar 2 moléculas de oxigênio. Então, 2 ligações do tipo O dupla O. Falou quebra, põe mais, ó. O dupla O, maravilhoso. 494 vezes 2, 988. Legal. Do outro lado, vamos formar. No CO2, maravilhoso, eu tenho quantas ligações duplas aqui? Ó? 2. Ah, perdão, aqui eu vou somar o total de energia absorvida aqui, maravilhoso. Esse é o nosso ΔH de quebra, ó, mais 2640. Agora sim, vamos do outro lado. Vamos formar. Aqui no CO2 eu tenho 2 ligações duplas, então a gente vai formar 2 ligações do tipo O dupla C. Maravilhoso, falou forma, põe menos, hein? O dupla C tá aqui, ó. 804 vezes 2, 1608. E eu vou formar 2 moléculas de água. Maravilhoso. Toma cuidado. Olha aqui em cima, 2 moléculas de água. 2 moléculas de água, eu estou vendo quantas ligações covalentes? 1, 2, 3, 4, hein? Então, assim que a gente conta, ó, na molécula de água, eu estou vendo 2 ligações. 2 vezes 2 são 4 ligações. Então, vamos formar 4 ligações do tipo H-O. Falou forma, põe menos, ó. H-O é 463 vezes 4, 1852. Então, esse é o nosso ΔH de formação de ligação. Então, a gente somou toda a energia liberada aqui, ó, menos 34,60. O ΔH final é a soma do ΔH de quebra mais o ΔH de formação de ligação. Então, o ΔH final, ó, esse é o quebra, mais 26,40, menos 34,60. O nosso ΔH final, menos 820, maravilhoso, que dá a resposta A. Beleza. Próximo exercício. Eu não lembro, maravilhoso, eu acho que não, que se nessa aula eu coloquei exercício extra no final dessa aula. É que a aula 34 é uma aula de revisão de exercícios de termoquímica. Então, se não tiver extra no final dessa aula, eu já vou pôr no final da aula 34 extra combinando essa aula com todas as outras aulas. Vamos ver. Então, vamos a esse exercício 3, maravilhoso. Para o vídeo, tenta fazer, deixa eu me organizar aqui. Então, vamos lá, ó. A reação de cloração do metano em presença de luz é mostrada abaixo. Considere as entalpias, considere os dados de energia de ligações abaixo. A energia de ligação entre C-Cl no composto. Bom, então vamos lá, o cara deu ΔH. Maravilhoso. Então, por favor, sempre que ele te fornece energia de ligação, tem que abrir a fórmula estrutural. Então tá aqui, ó, CH4, reagindo com cloro, que é Cl traz Cl, vai formar CH3Cl, olha lá, que é o clorometano, mais HCl. Vamos lá, maravilhoso. Do lado do reagente escreve quebra, põe mais. Do lado do produto escreve forma, põe menos. Vamos quebrar essa molécula aqui, ó. Eu vou falar quebra tudo e forma tudo, maravilhoso, para não dar dor de cabeça. Porque tem aluno que fala, Oliveira, eu percebi que esses 3 átomos de hidrogênios, eles continuaram, então eles não foram quebrados. Maravilhoso, isso é probabilidade. A molécula de cloro, ela vem viajando no espaço, ela colide contra a molécula de metano, pode arrancar todos os átomos, pode arrancar 2, é probabilidade. Eu gosto de falar quebra tudo e forma tudo para não contar errado. Então, ó, vamos quebrar a molécula de metano. Aqui no metano eu quebrei 4 ligações do tipo H-C, ó. Falou quebra, põe mais. H-C é 105 vezes 4, ó, 420. Então eu quebrei a molécula de metano e eu vou quebrar, aqui no reagente, eu vou quebrar a molécula de cloro também. Então uma ligação do tipo Cl traz Cl. Falou quebra, põe mais. Ó. Somando tudo aqui, ó, o nosso ΔH de quebra mais 478. Agora do outro lado vamos formar. Maravilhoso. Nessa molécula, que tipo de ligação que eu tenho aqui dentro? H-C, quantas ligações? 1, 2, 3, ó.
Eu formei 3 ligações H-C. Falou forma, põe menos. Eu formei também, nessa molécula tem ligação C-Cl. Então eu formei essa ligação C-Cl. Falou forma, põe menos. Como eu não sei quanto que é o valor dessa ligação, eu chamei de X, que é o que o exercício está pedindo. Então, nessa molécula eu estou vendo 3 ligações do carbono com hidrogênio e uma ligação do carbono com cloro. 3 ligações do carbono com hidrogênio e uma ligação do carbono com cloro. E ainda eu vou formar HCl. Então, uma molécula de HCl é uma ligação do tipo H-Cl. Falou forma, põe menos. Esse é o nosso ΔH forma, somando aqui, maravilhoso. Fica menos X, menos 418. Então, ΔH final é o ΔH de quebra mais o ΔH forma. O ΔH final a gente tem, ó, maravilhoso, é menos 25. É igual ao ΔH de quebra mais 478 mais o ΔH forma, ó, menos X menos 418. Então aqui o menos 25 dá 478 menos X menos 418. Eu vou passar o X para cá, ele fica positivo, né? Eu vou passar o 25 para lá, ele fica positivo também. Então ficou 478 menos 418 mais 25 deu 85 quilocalorias por mol. Então tá aí o valor dessa energia maravilhosa, que dá resposta E. Legal. Próxima questão. Maravilhosa. Aqui eu vou mostrar para vocês. Eu gosto sempre de falar que serão quebradas todas as ligações, quebra tudo, forma tudo, para não contar errado. É uma matéria que pode te induzir ao erro. Tanto maravilhoso que aqui o aluno entende, acerta toda a tarefinha. Mas essa matéria é tão engraçada que passou 3 semanas, o aluno não lembra mais a tática de cálculo. Pode ficar sossegado, maravilhoso. No final do ano a gente faz a revisão, eu sempre lembro, maravilhoso, energia de ligação calcula assim, que é um método tão particular, que lei de Hess o aluno lembra, que é para somar a reaçãozinha. Cálculo por entalpia o aluno lembra, que é final menos inicial. Essa energia de ligação é normal, a gente esquece mesmo, mas a gente tem a revisão para estar lembrando aí. E cai, viu? Como o examinador sabe que o aluno esquece essa tática, ele está sempre cobrando esse assunto aqui nos vestibulares. Então vamos lá. Olha o que o cara está falando aí. A reação de hidrogenação do etileno ocorre com aquecimento na presença de níquel e pó como catalisador. A equação termoquímica que representa o processo é tá aí. A partir dessas informações pode-se deduzir que a energia de ligação dupla que ocorre entre os átomos de carbono, ele quer saber quanto que vale a energia de ligação dupla. Então tá aqui, ó, maravilhoso. Eu abri a fórmula estrutural, hein? C2H2, eu tenho uma ligação dupla entre, perdão, C2H4, né? Eu tenho uma ligação dupla entre os carbonos, tá aqui, 4 hidrogênios. Molécula de hidrogênio, H-H. E aqui é a molécula de etano, ó. Abri a fórmula estrutural, tudo ligação simples, né? Nosso alcano com ligações simples aí. Bom, maravilhoso. Vamos começar aqui. Do lado do reagente escreve quebra, põe mais. Do lado do produto escreve forma, põe menos. Olha, eu vou quebrar, maravilhoso, 1, 2, 3, 4 ligações do tipo H-C. Ainda não é nesse exemplo que eu mostro que eu desconsidero, deve ser um exercício extra. Eu vou mostrar que eu desconsidero aí as ligações que não foram quebradas, mas eu estou insistindo no meu método maravilhoso. Quebra tudo, forma tudo, para não dar dor de cabeça. Eu vou quebrar 4 ligações, 1, 2, 3, 4 ligações do tipo H-C. H-C 413 vezes 4, 1652. Então, aqui no reagente eu estou separando todos os átomos. Agora eu vou separar os átomos de carbono. Maravilhoso. Quando eu separo os átomos de carbono, que tipo de ligação que eu estou quebrando? Dupla. Então eu estou vendo uma ligação dupla. Então vai ser uma ligação do tipo C, dupla C, falou quebra, põe mais. Como eu não sei esse valor, eu chamei de X. Ó. E eu vou quebrar uma molécula de hidrogênio, uma ligação H-H. Falou quebra, põe mais. H-H, 436. Somando tudo, o nosso ΔH de quebra aí ficou X mais 20,88. Maravilhoso. Agora, do outro lado, vamos formar. Eu vou formar quantas ligações entre carbono e hidrogênio? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ligações do tipo H-C. Falou forma, põe menos.
Então você faz 6 vezes a energia H-C, 6 vezes 413, 2478. E eu vou formar uma ligação entre carbonos, uma ligação simples, uma ligação C simples C. Falou forma, põe menos. 346. Esse é o nosso ΔH, forma. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui na apostila. Esse é o exercício 4, né? ΔH forma. Maravilhoso. O ΔH final é o ΔH de quebra, mas o ΔH forma. O ΔH final a gente tem ele aqui, ó, menos 137. O ΔH de quebra, x mais 20,88, forma menos 28,24. Então tá aqui, maravilhoso. Eu já passei para lá, ó, esse 20,88, perdão, o 137, deixa eu ver como é que eu estou fazendo aqui para ver se eu não estou errando, maravilhoso, está certo. Eu passei o 20,80, eu deixei o x desse lado, o 20,88 foi para lá, ele ficou negativo. Esse cara que era negativo ficou positivo, então deu 599. Eu tenho que conferir para ver se eu não estou errando, né, maravilhoso? Resposta B, tá certinho, 599. Ah, maravilhoso. Slide é legal, eu acabei de montar aí o slide, eu já não lembrava. É importante porque na aula eu lembro que eu estou olhando na separata. Isso daqui é um item 2 que eu coloquei como exercício complementar nesse exercício 4, maravilhoso. Esse exercício 4 é cálculo de ΔH por energia de ligação. Eu estou colocando a parte B desse exercício. A gente acabou de fazer a parte A, é a parte B. Ou a gente acabou de fazer a parte 1, essa é a parte 2. Eu estou considerando essa mesma reação. Olha a informação que eu estou te dando. A entalpia do C2H6 é menos 83,8. Eu quero saber quanto que é a entalpia do C2H4. Maravilhosa. Então, olha que interessante. Só para a gente ver as duas matérias, os dois assuntos acontecendo no mesmo exercício. Falou em entalpia, eu vou pegar essa reação. O ΔH, maravilhoso, esse menos 137, o ΔH é o mesmo se você usar o conceito de entalpia ou se você usar o conceito de energia de ligação. O ΔH é o mesmo. Vamos lá? Como ele está pedindo a entalpia, maravilhoso, aqui no item 2 é para fazer final menos inicial. Ó, vamos colocar a entalpia de cada um na reação? A entalpia desse cara, eu não sei quanto é X, é o que ele está perguntando. Quanto que é a entalpia desse cara aqui, maravilhoso? É 0. Então, tá vendo que interessante? O hidrogênio tem energia de ligação, mas a entalpia dele é 0. Ele tem energia de ligação e, entre aspas, ele não tem entalpia, né? Entalpia é 0, né? Maravilhoso por definição. Substância simples no estado padrão tem entalpia igual a 0. E a entalpia desse cara que ele deu, ó, menos 83,8. Aí a entalpia de reagente é a entalpia inicial, ó, entalpia de produto é a entalpia final. É só calcular esse X aplicando a definição de ΔH. Ó. ΔH é final menos inicial. O ΔH é menos 137. A entalpia final é menos 83,8. A inicial é X. Ó. Passa o X para cá, ele fica positivo. O 137 passou para lá, ficou positivo também. Ó. Olha quanto é que deu a entalpia desse cara. 53,2. Então, aqui no mesmo exercício maravilhoso, temos energia de ligação e entalpia. Falou em energia de ligação, o ΔH é quebra mais forma. Falou em entalpia, final menos inicial. Tanto que a última aula, maravilhosa, é uma revisão de exercícios de termoquímica. Eu coloquei extra de energia de ligação para a gente ir combinando as 3 táticas de ΔH para a gente ir tirando qualquer sombra de dúvida. Então eu estou parando essa aula aqui, maravilhosa. Extra dessa aula eu coloquei na aula da frente. Daqui a pouco eu volto. Valeu.